Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, que bom que você voltou e hoje eu quero falar um pouquinho sobre Poliana. Você já leu esse livro? Então vem comigo que você vai saber um pouquinho da história dessa garota maravilhosa. What would you say? What can you do? I feel so strong. I feel brand new, and I can give my all to you. Bom, gente, é o seguinte. Eu resolvi hoje fazer um comentário sobre a minha experiência ao ler o livro Poliana. Isso mesmo, não é a novela do SBT, embora seja uma adaptação da história da Poliana em si, tá? Peguei alguns dados aqui importantes que eu não vou lembrar, então mais vale uma colinha, mas pelo menos passar algo concreto para vocês. Então vamos lá. Poliana, esse livro, ele é de Eleanor Potter, ele já é um livro antigo, ele é de origem inglesa, tá? Esse livro ele teve o lançamento em 1913 e em 1915 houve o lançamento da Poliana Moça já, né? Ainda não li esse livro, estou na expectativa, tá? Esse livro ele é um livro de 184 páginas, ele foi traduzido aqui para o Brasil em 1990 pelo João Sargasso. E esse livro, ele é... Quando eu li o livro Poliana, eu li em um momento da minha vida muito clean. Eu não estava num momento de decisão, eu não estava em um momento de ruim. Eu estava num momento bacana, legal, e eu sempre gostei de ler. E Poliana foi uma indicação e eu li, despretensioso. E o livro maravilhoso. Poliana, para falar a verdade, ela é um ser incrível, né? A Poliana começa a história já lá pro lado da Inglaterra, né? O lado pobre, digamos assim, periférico. E ela foi criada pelos pais e com 11 anos de idade perdeu a mãe, viviam num vilarejo, recebiam doações, né, família pobre, humilde, e aí o pai, sempre tentando, né, trazer uma felicidade a mais para a filha, porque naquele mundo caótico, né, e num determinado momento, numa época de Natal, né, de festividades, eles recebiam doações da igreja e tal, e aí viu uma caixa, assim, a Poliana super, né, querendo muito uma boneca, porque criança, menina, eu sonho em ter uma bonequinha, né? Ainda mais pobre não tem condições. E aí, dentro das doações não vieram a boneca e o pai lhe deu um par de muletas. E ela olhou aquele par de muletas e ficou triste, né? O que ela ia fazer com o par de muletas? E aí o pai, naquele momento, chamou a Poliana de lado e falou assim: esse par de muletas aqui, ele pode te trazer felicidade se você pensar que você não precisa desse par de muletas, né? Quantas pessoas precisam aí de um par de muletas e você pode ficar contente porque você não precisa dessas muletas. E aí a Poliana achou estranho a princípio, mas o pai acabou convencendo aí com toda a sua persuasão e acabou ensinando para Poliana o jogo do contente, né? Esse jogo do contente nada mais é do que buscar das coisas ruins, tentar ver o lado bom das coisas. E aí a Poliana ficou contente, porque não precisava dessas muletas, e a vida seguiu. Ao longo da história, a Poliana perde seu pai também, e vai viver com sua tia num outro país, numa outra cidade. Essa tia, um pouco, digamos assim, como eu posso dizer para vocês, para não dar um spoiler, né? Era uma tia rancorosa que vivia sozinha, que não tinha amor, que não tinha amigos, né? Então as pessoas eram muito sisudas, então as pessoas meio que se afastavam, tinham medo dela. E Poliana foi para casa dessa tia, muito rígida por sinal. E aí ao longo da história que vai se desenvolvendo, a Poliana consegue meio que quebrar um pouco o coração de gelo da tia. Confesso que não foi difícil e não é até um determinado momento do livro. Só que a Poliana, uma criança vivida a ponto de transbordar alegria por onde passa, começa a visitar algumas pessoas naquela cidade, fazer amigos inclusive, e transformar a vida dessas pessoas com o jogo do contente. Então ela transforma a vida das pessoas trazendo essa positividade no sentido de que por causa dessa situação, eu posso ter essa, ou eu posso agradecer porque eu tenho essa, mas não essa, né? Não dando spoiler, mas assim, a filosofia em si do jogo, que é um jogo muito difícil, inclusive, de se jogar, porque a princípio você vai falar, tá, como que eu
um ser mortal, posso ficar contente por estar doente, ou por estar acamado, ou por não ter determinada coisa? Como que eu vou conseguir ficar contente nessa situação? E a Poliana, ela consegue transformar essa dúvida em certeza nas pessoas. E ela transforma de uma forma que a cidade como um todo se contagia diante desse jogo, que é o jogo do contente, e passa a ser reconhecido por essas pessoas. E a vida passa, a vida segue, e num determinado ponto do livro, Poliana sofre um acidente e ela mesma não consegue aplicar o jogo do contente nela. E aí as pessoas com que ela se envolveu ao longo do livro, sabendo da situação, da história dessa garotinha, passam a visitá-la, passam a frequentar a sua casa e se doarem a ponto de mostrar para Poliana o quanto ela poderia jogar o jogo do contente, né? A mesma em si ela não consegue aplicar, né? Porque ela não conseguia entender como que ela conseguiria ficar contente com aquela situação. E ela começa a se questionar no sentido de que até onde eu posso ficar contente ou não. Será que às vezes fica mais difícil ao longo do que a gente vai jogando o jogo do contente? Vai ter um momento que a gente não vai conseguir ficar contente com determinadas situações. E aí as pessoas com qual ela ajuda se mobilizam para um único fim, que é justamente fazer com que Poliana consiga jogar esse jogo do contente. O final do livro eu não vou contar, é importante se você não leu para você ler, porque eu acredito que pode transformar a sua vida. O jogo do contente, ele é algo real, ele é algo que é importante para nós, porque é a positividade, né? Então, assim, é difícil a princípio, né? Como que eu posso ficar contente numa situação específica que naquele momento eu não vejo saída ou outra solução, mas eu acredito que conforme o exercício, à medida que você vai praticando e colocando isso na sua vida, você consiga sim aplicar o jogo do contente em tudo. Talvez não naquele momento da situação, mas quando você olha lá atrás e aí você fala, caramba, aconteceu essa situação, mas aí se não tivesse acontecido essa situação, poderia ter acontecido outra. Ou decorrente dessa situação, aconteceu outra. Isso é uma coisa que acontece na nossa vida, só que a gente não para pensar dessa forma. A gente não tem o direcionamento para essa determinada filosofia. Então, quando se fala, faça o jogo do contente, não é ficar contente porque você está triste, ou ficar contente por uma situação que às vezes é muito indesejosa naquele momento. Mas o jogo do contente é você ser positivo, que é o que eu já disse, eu sempre digo aqui no canal, e eu vou sempre dizer, positividade é importante em todos os momentos. Claro, você vai ficar triste em alguns momentos, você vai estar num momento crítico que você não vai ver alegria. Isso daí é de ser humano. Não adianta ser hipócrita a ponto de dizer que você é feliz ou você pode ser feliz a todo momento. Felicidade é uma questão de momento. Nós temos momentos felizes e temos que aproveitar sim. E temos que aproveitar aqueles momentos em que não estamos felizes para aprender alguma coisa. Para quando lá na frente eu estiver na minha felicidade ou eu estiver no momento mais zen, eu posso olhar e falar, opa, peraí, eu posso aproveitar dessa situação, posso ficar contente, inclusive, pelaquela situação. Então, é importante a gente aplicar isso no nosso dia a dia. A filosofia que eu venho sempre dizendo, faça você um bom dia, ela decorre disso, né? É uma adaptação. Então, assim, quando você faz o seu bom dia, no sentido de que não deixar com que as pessoas determinem como vai ser o seu dia, não deixar as pessoas determinar se aquele dia vai ser um dia produtivo ou não, porque tudo é muito uma questão como você somatiza e como você distribui isso, né? Então, é o que eu já disse. Vão ter momentos que não vão ser legais, vão ter momentos que você vai tropeçar, mas e aí? De que forma que eu indivíduo, lido com isso? De que forma que eu estou tratando isso? Eu vou deixar com que isso influencie diretamente no meu dia? Eu vou deixar que isso influencie diretamente na minha semana, no meu mês, nas minhas relações pessoais? Então, faça você um bom dia, ela decorre sim da questão do jogo do contente. Então, se você não conhece o livro Poliana e você tem interesse de lê-lo, por favor, leia. Inclusive, se você ler, comenta aqui embaixo comigo e fala assim, li e gostei, ou li e não gostei, enfim, deixe as suas impressões. Eu acredito que assim, foi uma experiência muito bacana para mim, das outras pessoas com que eu já conversei, que já leram o livro da Poliana, também tiveram assim,
tiraram muita coisa, né, de aprendizado. É claro que em alguns momentos você não vai conseguir aplicar isso na sua vida, mas eu acredito que é importante. Tudo é uma questão de exercício, né? Então se exercite a sua mente, faça com que a positividade ela seja algo que seja natural na sua vida, que não seja forçado. Então é isso, eu precisava falar para vocês sobre esse livro. Então assim, tem link aqui embaixo se você quiser baixar inclusive em PDF para você ler no seu Android, no seu iPhone, enfim, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado pela atenção até aqui. Compartilhe aí esse vídeo para quem você acha que vai ser interessante. Não esquece de dar o like, que isso ajuda muito no canal, no crescimento do canal. Chame os seus amigos, fala para os seus amigos, ó, tem um amigo bacana aí que tá iniciando um canal, pá, então ajuda aí, dá aquela fortalecida. Não esquece de ativar o sininho, porque todo vídeo que eu postar, você é notificado. Então eu acredito que isso vai ser bem legal, tá bom? Um beijo, muito obrigado pela atenção, acompanhe sempre aí o nosso canal e muito obrigado por tudo. Faça sempre você um bom dia.